Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, ou pelo menos não só por isso. É que tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existem. Até o dia em que algo te arranca elas de dentro como um gancho. Foi numa sexta-feira depois do culto da noite. Eu tinha acabado de apagar as luzes do salão e estava saindo pela porta dos fundos quando ouvi o choro. Não era um soluço alto, daqueles que chamam atenção. Era um som abafado, como se a pessoa estivesse tentando engolir as lágrimas com as próprias mãos. Segui o barulho até o banheiro dos homens, aquele que fica perto da cozinha, onde as irmãs preparam o café depois dos cultos. A porta estava entreaberta. Dentro, encostado na parede entre o vaso e a pia, estava o irmão Elias. Ele era diácono há uns 10 anos, um daqueles homens que todo mundo respeita, sempre de terno impecável, a Bíblia na mão, a voz firme nos testemunhos. Naquele momento, porém, ele estava desabado, a camisa branca manchada de suor nas axilas, as mãos tremendo enquanto tentava acender um cigarro. O cheiro de fumaça misturado com água sanitária me deu uma náusea. Irmão Elias? Chamei baixo, sem saber se devia entrar ou sair correndo. Ele levantou a cabeça devagar, como se pesasse 10 quilos. Os olhos estavam vermelhos, a barba por fazer. Não era o homem que eu via no púlpito. Sai daqui, irmão, ele disse, a voz rouca. Não é nada com você. Mas eu não saí. Alguma coisa me segurou ali. Talvez fosse a curiosidade, ou aquele medo que a gente sente quando percebe que as coisas não são como a gente pensava. Ou talvez fosse só o cansaço depois de um dia longo, e eu não tinha força para virar as costas. O senhor tá doente? Perguntei, porque não sabia o que mais dizer. Ele riu. Não foi um riso de alegria. Foi um som seco, como se estivesse cuspindo algo podre. Doente? Se fosse só isso. E então ele começou a falar. Não foi um testemunho bonito, daqueles que a gente ouve no culto com música de fundo e palmas no final. Foi um desabafo sujo, entrecortado por tosses e pausas para ele enxugar o nariz na manga. Eu fiquei parado, encostado na porta, sem saber se devia interromper ou sair correndo. Você acha que eu não sei o que eles falam de mim? Ele perguntou de repente, olhando para mim com uma raiva que não era para mim. O irmão Elias, homem de Deus, abençoado, cheio do Espírito. Só que ninguém sabe, né? Ninguém sabe que eu tenho 3 famílias. Eu não entendi direito. Achei que era uma daquelas parábolas que os mais velhos gostam de contar, cheias de significados ocultos. Como assim 3 famílias? 3, irmão. 3 casas. 3 mulheres. 9 filhos. Ele contou nos dedos como se estivesse fazendo uma lista de compras. A primeira é a oficial, a que todo mundo conhece. A irmã Marta, mãe dos meus 3 filhos mais velhos. A segunda é a donzela Maria que mora no bairro São José. E a terceira, ele engoliu em seco, é a menina, a Raquel. Ela tem 19 anos. Eu senti o chão sumir debaixo dos pés. Não por julgar, ou pelo menos não só por isso. Era o espanto de descobrir que a vida das pessoas é muito maior do que a gente imagina. Que por trás do terno, do sorriso, das mãos levantadas nos louvores, pode ter um abismo. Como? Como o Senhor consegue? Foi tudo que sai da minha boca. Ele deu uma tragada longa no cigarro, tossiu. No começo, era fácil. A gente acha que é forte, que tá no controle. Você conhece uma irmã que precisa de ajuda, a esposa tá doente, os filhos estão passando fome. Aí você leva um pouco de dinheiro, um saco de arroz. Depois você volta para ver se tá tudo bem. Aí ela chora, agradece, segura na sua mão. Ele fez um gesto vago com as mãos. A carne é fraca, irmão. E o diabo é esperto. Eu não queria ouvir isso. Não daquele homem. Não na igreja. E as mulheres? Elas sabem uma das outras? A Marta sabe de tudo. Ele esmagou o cigarro no chão com o pé. Ela descobriu há 5 anos. Chorei, pedi perdão, falei que ia mudar. Mas não mudei. Não consegui. Aí ela fez um acordoigo comigo. Desde que eu não deixasse ela na miséria, desde que eu não humilhasse ela na frente dos outros, ela fingia que não sabia. As outras 2 não sabem nada. Para elas, eu sou um homem de Deus, um provedor. Para Raquel, eu sou o amor da vida dela. Eu me senti sujo só de ouvir. Não por ele, mas por mim. A confissão do pastor pesou no ar como chumbo. Eu me afastei um passo, as costas encostando na parede fria da sacristia. O cheiro de cera e mofo se misturava ao bafo de cerveja que ainda saía da boca dele, como se o próprio lugar estivesse podre por dentro. Você veio aqui para quê então? Ele perguntou, a voz mais baixa agora, quase um rosnado. Para me julgar? Para se sentir melhor que eu? Não respondi. Não sabia se era capaz. Ele se aproximou, o hálito quente no meu rosto. Os olhos vermelhos, úmidos.
Todo mundo tem seus demônios, irmão. Uns escondem melhor que outros. Você acha que é diferente? Que nunca traiu ninguém, nem que seja traindo a si mesmo? A pergunta doeu como um soco, porque eu sabia. Sabia das noites em que prometi parar de beber e acordei com a garrafa vazia ao lado da cama. Sabia das mentiras que contei para minha mãe quando ela perguntava se eu estava bem. Sabia do vazio que carregava dentro de mim como um tumor, crescendo devagar, sem dor, até que um dia explodisse. Não sou pastor, murmurei. Não precisa ser. Basta ser homem. Ele deu um riso seco, sem graça. Ou você acha que Deus escolhe os puros para servir a Ele? Se fosse assim, esta igreja estaria vazia há séculos. Virou as costas, foi até a janela pequena que dava pro estacionamento. As luzes dos postes tremeluziam lá fora, manchas amareladas no asfalto molhado. Ele ficou olhando, como se esperasse ver alguma coisa. A Raquel, comecei, mas a voz falhou. O que foi? Ela merece saber. Ele se virou devagar, os ombros caídos. Merece. Todas merecem. Mas merecer não enche a barriga dos filhos dela. Não paga as contas. Não segura a mão dela quando o médico fala que o nódulo é maligno. A voz dele quebrou. Você acha que eu não sei disso? Que eu não me odeio todo dia quando olho no espelho? Ficamos em silêncio. O relógio da torre da igreja bateu uma vez, surdo, como se estivesse cansado de marcar o tempo daquele lugar. Eu vou embora, eu falei. Ele não tentou me segurar. Só assentiu, os dedos brincando com o isqueiro na algibeira da camisa. Se um dia precisar, começou, mas parou. Sabia que eu não voltaria. Saí pela porta dos fundos, o ar úmido da noite batendo no rosto. O estacionamento estava quase vazio, só uns 3 carros estacionados longe dos postes. O meu, um Gol 98 com a tinta descascando, parecia ainda mais velho e feio ali, entre os sedãs do pastor e dos diáconos. Quando liguei o motor, o rádio estava em uma estação de sermões. Desliguei com um golpe seco no botão. Não queria ouvir mais nenhuma voz falando de Deus naquela noite. Dirigi sem rumo, as ruas escuras passando como manchas borradas. Parou de chover, mas as poças refletiam as luzes dos faróis, criando ilusões de movimento onde não tinha nada. Em algum momento percebi que estava indo para a casa da Raquel. Não era a primeira vez. Já tinha passado na frente do prédio dela outras vezes, só para ver se a luz da sala estava acesa, se o carro dela estava estacionado na vaga. Nunca tinha subido. Nunca tinha tido coragem. Mas naquela noite parei. Desliguei o motor e fiquei olhando pro prédio, um bloco de concreto cinza com sacadas cheias de vasos de plástico. O apartamento dela era no 3º andar, à esquerda. A luz da cozinha estava acesa. Pensei no pastor, na Marta, nas outras. Em como a gente destrói as pessoas que diz amar sem nem perceber, como um câncer que come por dentro até não sobrar nada. E pensei em mim, em como eu também era capaz de fazer a mesma coisa. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da minha mãe. Asterisco, filho, você comeu? Tem arroz de ontem na geladeira. Asterisco. Respirei fundo, passei a mão no rosto. A barba por fazer arranhava a palma. Liguei o carro de novo e virei a chave na ignição. Não era noite para resolver nada. Não era noite para ser herói. Era só mais uma noite em que a gente tentava não afundar. O motor roncou baixo, como um suspiro cansado. Coloquei a mão na alavanca do câmbio, mas não engatei a marcha. Fiquei ali com o carro parado na vaga, os faróis apagados, ouvindo o som do ventilador do radiador esquentando o ar da noite. A mensagem da minha mãe ainda brilhava na tela. Asterisco, filho, você comeu? Tem arroz de ontem na geladeira. Asterisco era sempre assim. Arroz de ontem, feijão requentado, um pedaço de frango que ela deixava em cima da mesa com um prato virado. Como se eu ainda fosse um garoto que chegava tarde da escola, como se o mundo não tivesse desmoronado em cima da gente há tanto tempo. Desliguei o celular e o joguei no banco do passageiro. Não queria ver mais nada. Não queria pensar. Mas pensar era o único que eu conseguia fazer. Dirigi sem pressa, as ruas vazias nessa hora. Passei pelo bar do seu Zé, as cadeiras empilhadas nas mesas, a porta de metal fechada. Passei pela farmácia 24 horas, onde a luz fria iluminava um homem de moletom encostado no balcão, contando troco com dedos trêmulos. Passei pela praça onde a Marta e eu sentávamos no banco debaixo da árvore, dividindo uma cerveja morna e falando de coisas que nunca iam acontecer. Virei na rua da minha mãe antes de perceber. O portão de ferro estava entreaberto, como sempre. Estacionei na calçada, o pneu raspando levemente no meio-fio. A casa estava escura, só a luz do corredor acesa, aquela lâmpada amarela que ela nunca trocava porque ainda funcionava.
Abri a porta com a chave que ainda tinha no chaveiro, mesmo depois de tanto tempo morando sozinho. O cheiro de comida velha e sabão em pó me atingiu como um soco. Asterisco filho, você comeu? Asterisco, a voz dela ecoava na minha cabeça, mesmo sem ela estar ali. Na cozinha, o arroz de ontem estava na panela com um pano de prato em cima. Levantei o pano. Grãos duros, grudados no fundo. Peguei um garfo e comi direto da panela em pé, com a geladeira zumbindo ao meu lado. Não tinha fome, mas mastiguei mesmo assim. Engoli sem sentir gosto. Sentei na mesa da sala, onde o meu pai costumava ler o jornal nas manhãs de domingo. O lugar dele ainda estava vazio, como se ele fosse voltar a qualquer momento. A televisão estava ligada no volume baixo, um daqueles programas de auditório que minha mãe assistia enquanto costurava. Uma mulher chorava no palco, abraçada por um apresentador de terno brilhante. Peguei o controle e aumentei o volume. Não queria ouvir meus pensamentos. Você veio. Ela estava na porta com um hobby de banho surrado, o cabelo molhado colado na testa. Não sei quanto tempo ficou me observando antes de falar. Trouxe roupa para lavar? Perguntou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Balancei a cabeça. Não tinha trazido nada. Não tinha planejado vir. Tá bem, ela disse, e foi até a cozinha. Ouvi o barulho de talheres, a torneira abrindo. Voltei a olhar para a TV. O apresentador agora segurava um envelope dourado, anunciando que a mulher chorosa tinha ganhado uma viagem. O público aplaudia. Minha mãe voltou com um prato de sopa. Não era sopa de verdade, era só água quente com macarrão instantâneo e um ovo cozido cortado em pedaços. Colocou na minha frente, junto com um copo de suco de laranja em pó. Come, disse. Você tá magro demais. Não discuti. Peguei a colher. O macarrão estava mole, o ovo com a gema esbranquiçada. Mas comi. Sempre comia. Ela sentou do outro lado da mesa, as mãos cruzadas em cima do pano de mesa desbotado. O que foi dessa vez? Perguntou baixinho. Não respondi. Não tinha como explicar. Não tinha como dizer que eu tinha ido até a casa da Ana só para ver se ela ainda existia, se ainda respirava, se ainda sentia alguma coisa por mim depois de tudo. Não tinha como dizer que eu tinha ficado parado na frente do prédio dela como um idiota, esperando não sei o quê. Não tinha como dizer que eu sentia falta do pastor, mesmo ele sendo um mentiroso. Que eu sentia falta da Marta, mesmo ela tendo me traído. Que eu sentia falta de mim mesmo, de quem eu era antes de tudo isso. Nada, menti. Só tava passando por aqui. Ela suspirou como se soubesse que era mentira, mas não quisesse brigar. Seu quarto tá do mesmo jeito, falou. Se quiser dormir aqui. Não respondi. Terminei a sopa. O suco deixava um gosto doce e artificial na boca. Vou ficar um pouco, disse finalmente. Ela sentiu, como se já soubesse. A casa cheirava igual, a guardanapos de papel velhos, a sabão em pó barato e aquele incenso de baunilha que a dona Cida comprava na feira. O sofá rangeu quando me sentei, o mesmo som de sempre, como se o estofado estivesse cansado de me aguentar. A televisão ligada no volume baixo, um daqueles programas de auditório que ela assistia enquanto costurava. Agulhas e linhas espalhadas na mesinha de centro, ao lado de um prato com biscoitos de maisena que ela devia ter feito de manhã. Você emagreceu, disse, sem tirar os olhos da tela. Não respondi. Peguei um biscoito, que quebraram fácil demais entre os dedos. O gosto era o mesmo, mas parecia que tudo tinha perdido a textura. Como se eu estivesse mastigando algodão. E a barba? Perguntou, agora me olhando de lado. Não vai raspar? Passei a mão no rosto, os pelos arranhavam a palma. Não me lembrava da última vez que tinha me olhado no espelho direito. Depois, menti de novo. Ela não insistiu. Voltou a costurar, os dedos ágeis mesmo com as articulações inchadas. Eu ficava observando aquelas mãos, como elas conseguiam ainda fazer pontos tão certos depois de tantos anos. Minha mãe tinha mãos assim também. Parou de costurar quando o pai morreu, como se as linhas tivessem se embolado para sempre dentro dela. O Zé veio aqui semana passada, falou de repente. Levantei a cabeça. O Zé era o irmão mais novo da Marta. Sempre foi um cara quieto, daqueles que você esquece que existem até precisar de algo consertado. Tá trabalhando na oficina ainda? Não. Abriu um bar lá pros lados da Lapa. Ela enfiou a agulha no pano com mais força do que o necessário. Disse que você sumiu. Sume não. Só. Tava ocupado. Dona Cida riu, um som seco. Ocupado. Claro. O silêncio ficou pesado, do tipo que gruda na pele. Eu me levantei e fui até a janela. A rua lá embaixo estava molhada, devia ter chovido enquanto eu comia. As poças refletiam as luzes dos postes, manchas tremulhas de amarelo. Lembrei da última vez que tinha visto Zé no velório do pastor.
Ele segurou minha mão por mais tempo do que o normal, como se quisesse dizer alguma coisa, mas só balançou a cabeça e saiu. Você não precisa ficar aqui não, falou Dona Cida atrás de mim. Se quiser ir, vai. Virei. Ela ainda estava com a costura no colo, mas agora olhava para mim de verdade. Não tinha raiva nos olhos, só um cansaço que eu conhecia bem. Não tenho para onde ir, admiti. Ela sentiu, como se já soubesse disso também. Suspirou, dobrou o pano com cuidado e guardou na cesta de costura. Então vai lá no seu quarto. A cama tá feita. Hesitou. E toma um banho, porra. Você tá fedendo a cerveja azeda. Quase sorri. Quase. O chão do corredor rangeu sob meus pés, cada tábua gemendo como se estivesse reclamando do meu peso. Abri a porta do quarto e a luz do corredor iluminou o que sempre foi meu canto. A cama desencaixada, o armário com a porta torta, o pôster do Flamengo descascando na parede. Tudo no mesmo lugar, como se o tempo aqui tivesse parado enquanto o resto da minha vida desmoronava. Sentei na beira da cama. A mola rangeu familiar. Toquei o travesseiro, ainda com a marca da minha cabeça de anos atrás. Dona Cida devia ter lavado, mas jurava que sentia meu cheiro ali, misturado com o de naftalina. Tirei a camisa. O cheiro de cerveja subiu do tecido, como ela tinha dito. Joguei no chão junto com as meias grudadas nos pés. A água do chuveiro demorou a esquentar, saía em jatos fracos, como se a caixa d'água estivesse quase vazia. Fiquei debaixo do spray, deixando a água bater na nuca, os dedos apoiados na parede de azulejos frios. Fechei os olhos. Lembrei do pastor pregando no púlpito, a voz rouca de tanto gritar. Asterisco, o perdão não é para eles, é para você. Asterisco, Marta ao meu lado, apertando minha mão quando ele falava de adultério. Eu acreditava nisso na época. Acreditava em muita coisa. A água começou a esfriar. Saí do banho, enxuguei o corpo com uma toalha que cheirava a mofo. No espelho embaçado do banheiro, meu reflexo era uma mancha borrada. Passei a mão no vidro, limpando um círculo. Os olhos estavam mais fundos, as olheiras roxas. A barba crescida escondia metade do rosto, mas não conseguia esconder o resto. A boca amarga. Vestia a mesma camisa de ontem, o tecido áspero na pele. O cheiro de café vinha da cozinha, mas não tinha fome. Sentei na cama, as molas rangendo. O celular piscava na mesa de cabeceira, 3 chamadas perdidas de Marta, uma mensagem, asterisco, precisamos conversar. Asterisco. Apaguei a tela. O peso no peito não era só culpa, era algo pior, alívio. Sabia que se atendesse, a voz dela traria de volta tudo que eu tinha enterrado no chuveiro. E eu não queria mais cavar.